Mesmo que o meu momento ainda demore, eu sei que nasci para ser o melhor. Derramei sangue, lágrimas, suor, mas o caminho ainda é longo, estou pronto para o pior. Eu vou tentar de novo se tiver de ser. Esta ponte que é muito famosa por uma das coisas mais típicas do Porto, que é ver os jovens daqui que vivem à beira do rio lançarem-se para a água em dias de calor. É quase sempre, todos os dias de calor, eles estão aqui e saltam para a água. Depois as pessoas juntam-se todas na marginal do rio para poder observar esse momento que é por muito memorável. Chegamos agora aqui a Gaia, o lugar onde temos todas as caves de vinho do Porto. As caves de vinho do Porto ficam em Gaia por vários motivos. O principal é, sem dúvida alguma, o solo. O solo de Gaia é muito mais úmido que o solo do Porto. E isso aí é um dos principais fatores para conservar um bom vinho do Porto. As dúvidas eu conheço de cor, mas vou quebrar barreiras e recordes, porque se o caminho é longo, o objetivo é bem maior. Eu vou tentar de novo se tiver de ser. Quem sabe faz a hora, eu faço acontecer. O momento é agora. Aqui uma das paradas técnicas que vocês sempre fazem. Exatamente, nós aqui costumamos sempre parar porque, a meu ver, temos a melhor vista para a cidade do Porto e uma vista panorâmica para poder explicar toda a nossa história daqui do Porto. Então fale pra gente o que nós estamos vendo. Nós estamos em Gaia e do outro lado está o Porto. Exatamente. Nós estamos aqui na parte de Gaia, no Mosteiro da Serra do Pilar, ok? Nós aqui conseguimos ver, vou começar por explicar o crescimento da cidade do Porto. A cidade do Porto começou naquele edifício branco ali em cima, que é a Catedral da Sé. Aquele edifício branco e grande é o Paço Episcopal, onde de momento vive o Bispo do Porto, e tudo começou ali no século XII somente. Depois, no século XV, a cidade do Porto foi se expandindo em direção, sempre a principal direção que tomaram era em direção ao Rio Douro, porque o Rio era um grande trunfo na manga para a cidade do Porto, para chegar a mercadoria, prevenir ataques e tudo isso. Então nós ali conseguimos ver a muralha fernandina do século XV, que no passado descia em direção à Ribeira do Porto, que era onde era delimitada a cidade do Porto. Esta muralha que passava junto à Torre dos Clérigos, onde nós começámos, e que baixava ali cerca do Palácio da Bolsa, na parte de trás do Palácio da Bolsa. Era uma cidade muito pequena e muito restrita até o século XVII, mais ou menos. Hoje em dia, século XXI, estamos a ver uma cidade enorme, que de momento conta com 250 mil habitantes, mais ou menos, uma estatística, mas, isso claro, falando somente na cidade do Porto, na parte direita do Rio Douro, porque se vamos falar de todo o distrito do Porto, habitam 2 milhões de pessoas, mais ou menos. Conseguimos ver também no próprio Rio Douro os famosos barcos rabelos, esses que eram utilizados no século XVIII para transporte de vinho do Porto para as caves, sendo que o Vale do Douro, onde o vinho do Porto é produzido, fica a 80 km para o norte do Rio Douro. Esses barcos que agora hoje em dia são só para fazer passeios turísticos, como vocês irão ter a oportunidade de fazer, e somente para exposição. Atrás daquela torre verde, né? Tem mais 2 torres lá. É da igreja de São Pedro? É sim, aquela igreja chama-se Igreja da Lapa e sim, aquela igreja está ligada ao rei Dom Pedro IV de Portugal e rei Dom Pedro I do Brasil, o embaixador do Brasil. Ela está ligada porque é lá dentro que nós temos de momento guardado, dentro de um sistema impecável, o coração de Dom Pedro IV até hoje em dia. Então é um sítio muito especial para nós, enquanto português e Porto, porque o rei Dom Pedro IV esteve muito ligado ao Porto na altura das invasões à cidade do Porto, no famoso cerco do Porto, que ele teve uma batalha contra o próprio irmão para defender os interesses da cidade, e tivemos mais ou menos 50 anos em batalha e conseguimos ganhar, e somos a cidade invicta à custa disso e de toda os nossos militares, que são muito fortes. Ah, então por isso é que vocês dizem cidade invicta do Porto. E eu que pensava que era por causa do Futebol Clube do Porto. Não, isso aí também é um grande clube, mas não, a cidade do Porto é chamada cidade invicta
porque a cidade do Porto, em todas as batalhas que nós tivemos, das invasões napoleónicas, próprias guerras internas, a cidade do Porto, ali na zona da Catedral, nunca foi conquistada. Fomos a cidade invicta porque em tudo que entramos saímos vencedores. Não há nada, nunca ninguém conseguiu entrar ou conquistar sequer perto da nossa Catedral e conquistar a cidade do Porto. Ô Fábio, tô vendo lá as casas todas coloridas, tem algum significado? É assim, as casas são coloridas aqui no Porto porque é uma das tradições que nós tínhamos, que era... Temos aqui no Norte que é não copiar ninguém, então se uma casa era de uma cor, a outra iria mudar de outra cor e isso tudo. Se reparar aqui no Porto temos as nossas fachadas, muitas pessoas dizem que estão velhas, que estão isto, que estão diferentes. A palavra mesmo é essa, que estão diferentes. Nós aqui no Porto, as nossas fachadas das nossas habitações são património europeu, então não podem ser alteradas. São protegidas pela Câmara Municipal do Porto e não podem ser alteradas. Um dos maiores exemplos que nós temos é, sem dúvida alguma, ali na zona da Ribeira, temos ali, posso-vos dizer, temos ali um hotel que tem 130 quartos, mais ou menos, o Hotel Pestana, e também temos outro aqui ao lado, que é o Hotel Porto River, que são apart hotéis, mas vocês olharem para lá não veem nada. Okay? Se eu fizer agora uma pergunta, onde está o hotel ali, você é capaz de me dizer que não sabe onde é que está. E eu posso lhe dizer, temos o Porto River aqui no nosso lado direito, onde temos aquela árvore, quatro casas daquelas estão conectadas por dentro e temos então ali um apart hotel. O outro, o maior, é desde aquele edifício amarelo até a outra ponta. Tudo aquilo está interligado por dentro, mas as fachadas sempre as mesmas, e cada vez está a haver mais propostas para aumentar esses hotéis assim. Ora bem, então agora estamos aqui mais ou menos na hora do almoço e eu, Fábio, convido vocês a Carlos para irmos almoçar ali ao Espaço Porto Cruz, um sítio fantástico, tem uma esplanada para depois tomar um cafezinho e apreciar as vistas para o Porto. Que me diz isso? Fábio, você não é fraco não, porque eu já venho aqui a Portugal algumas vezes, venho aqui em Gaia, mas eu nunca tive coragem de entrar ali, porque o negócio ali é pra magnata, eu não sou magnata, vais pagar a conta. Ah, isso aí não sei não, carteira não tenho, vamos ver como é que corre. Então vamos ver, afinal assim é Portugal, dando giro com a juventude aqui do Porto, pá. Não há nada no universo que aconteça sem o não e sem o sim dos velhos do jardim. Estamos aqui chegando no restaurante, como vocês podem ver, um clima de alto astral, as esplanadas todas lotadas, gente bonita frequentando Vila Nova de Gaia, não é? Que tem umas vistas lindíssimas para a cidade do Porto. E o dia vai se acabando no seu lento e frio afar. Agora, aqui em Gaia, nós vamos almoçar. Mas antes, eu queria que vocês tivessem a panorâmica de como é você estar num dia de sol, um dia agradável, aqui no norte de Portugal, em Vila Nova de Gaia, com essa vista da cidade do Porto. São famílias, jovens, crianças, esportistas, curtindo muito o norte de Portugal. Portugal, que, como a gente sempre vem falando, vem batendo recordes de turismo. Por isso, pela qualidade e pela forma de você trabalhar, pela forma de você ser e saber receber. Por isso é que a gente sempre fala, assim é Portugal. Vamos fingir que já nos conhecemos, que não existe mais ninguém no mundo. Vamos viver a vida. Agora uma visita em Vila Nova de Gaia, no Porto Cruz, um dos pontos mais emblemáticos de visitação sobre a história do vinho do Porto. E você vai conhecer comigo agora. Um sonho porque o mundo de mentira. Olá, tudo bem? Bom dia, bem-vindo ao Espaço Porto Cruz.
Eu aqui quero saber um pouco da história desse néctar dos deuses que é o vosso vinho do Porto. Claro que sim. Digamos que o Espaço Porto Cruz foi concebido, foi recuperado o edifício em 2012 para a apresentação de uma forma diferente do vinho do Porto. Portanto, não é uma cave tradicional, é sim um conceito inovador onde se pretende celebrar a vinha e o vinho do Douro, naturalmente. E num lugar muito fácil de se chegar e de ver. Fácil e lindíssimo, porque acho que é o ex-libris aqui do Porto. Eu vou lhe confessar, porque eu já vim algumas vezes a Portugal, não é? E passava assim, me levavam num sítio, no outro sítio, mas sempre falava, mas um dia eu vou te levar aqui no Porto Cruz. Mas nunca ninguém me trouxe. Eu falei, poxa, o que tem de especial? Já vi, o pouco que nós já vimos, que tem muito de especial, mas quero ver muito mais. E vamos ver. Vamos começar por fazer aqui a nossa visita pela nossa loja, onde vai encontrar as nossas marcas do grupo. Portanto, estamos a falar na marca Porto Cruz, estamos a falar na marca D'Alva e estamos a falar na marca Ventuzelo. Sim, os Ventuzelo os nossos vinhos primos de vinhos de mesa. A marca D'Alva são os vinhos mais antigos, portanto as colheitas. A especialidade da D'Alva também é os vinhos brancos envelhecidos, e a Porto Cruz é a gama mais acessível, portanto, mas também agora cada vez mais a destacar-se também juntamente com a D'Alva num mercado que é importante, principalmente no da França. Hoje em dia, o que nós pretendemos, o Espaço Porto Cruz, fazendo parcerias com a Cocktails Academy, é exatamente dizer que o vinho do Porto serve para muitas outras situações, nomeadamente criar uns cocktails de vinho do Porto, e aí sim podemos ir até ao terraço, ao Terrace Lounge 360 e podemos degustar os nossos cocktails de vinho do Porto, que é exatamente direcionado para uma camada mais jovem. Um espaço aqui diferente para a gente caminhar e ver alguns dos principais cartazes, quadros de publicidade? Exatamente, nós aproveitamos uma campanha que foi feita no finais dos anos 70 em França, onde a marca Porto Cruz tem uma densidade muito forte, e digamos que expomos aqui os cartazes mais visualizados, até ganharam prémios, digamos, pela apresentação deles. Como podem ver, a Mulher de Negro está presente em todos. A Mulher de Negro é, sem dúvida, a imagem de marca da Porto Cruz. Inicialmente ainda se vê parte do rosto, os mais recentes vão ver que já não aparece nenhum rosto associado, porque o que se pretende é que exatamente a Mulher de Negro não tenha rosto, ou seja, onde qualquer mulher pode, digamos, se identificar. Portanto, o que nós queremos que a Mulher de Negro seja é a imagem elegante de uma mulher. Negro porquê? Porque, como dizem os franceses, é onde o negro é cor, ok? E também porque há um misticismo em volta do negro, é o chale, é o véu para dar um ar de mistério à Mulher de Negro. Aqui mais um espaço diferente. Exatamente, aqui as pessoas que nos visitam podem aceder, portanto, ao edifício e vão ver umas caixas brancas nas paredes onde vão clicar na bandeira em que querem ouvir a apresentação. Aqui pretendemos explicar o que é a região demarcada do Douro, onde fica, e proporcionar às pessoas que nos visitam um bocadinho o que é a região demarcada do Douro, o porquê de ser a mais antiga região demarcada do Douro e também a evolução da vinha, e num pequeno filme explicativo. Portanto, aqui é a nossa sala de provas, é aqui que nós recebemos quem nos visita e fazemos a breve apresentação do que é o mundo dos vinhos do Porto. Aqui temos o João, que é a pessoa responsável pela nossa sala de provas, portanto é ele que faz as diferenças do vinho do Porto, faz as explicações, faz as provas comentadas. Nós temos provas comentadas com queijo, com chocolates, portanto com todo um leque de provas muito diversificado. E aí, João, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu já lhe falar que eu já venho a Portugal algumas vezes, a passeio, a negócio. Nunca vi uma sala de provas tão diferente. Na verdade, eu acho que nós temos uma das melhores salas de provas, eu diria, da cidade, sem dúvida, e do país também. Porque, para além de termos esta inovação toda na mesa, com as cuspideiras embutidas, com luzes, também temos aqui uma homenagem ao vinho do Porto. Aqui é o nosso restaurante de Castro, tem a assinatura do chefe Miguel Castro Silva, e aqui sim pode-se degustar tudo que é petiscos portugueses. Okay? E o horário de funcionamento? Horário de funcionamento abre ao 12h30 e encerra às 11 da noite. Todos os dias? Todos os dias, exceto à segunda-feira.
e ao domingo que encerra às 7. Independentemente da pessoa vir fazer uma prova, conhecer, poderá usar esse espaço restaurante como lá no terraço. Exatamente. Qualquer pessoa que queira visitar o espaço, independentemente de vir fazer uma prova, de ir à loja, pode aceder perfeitamente ao piso 3 e ao piso 4 para irem degustar um cocktail, para virem almoçar aqui no espaço ou até mesmo jantar. Então vamos agora trocar os óculos, eu principalmente, botar os óculos e vamos nesse terraço que me disseram que é lindíssimo. Lindíssimo. E provar aquele Provar pink. o Pink Mojito. Não acredito nesse visual. Meu Deus, que coisa linda. Aqui é o nosso Terrace Lounge 360. Aqui sim é a coroa aqui do Espaço Porto Cruz. É só onde encontramos a melhor vista para o Porto, onde podemos degustar os cocktails de vinho do Porto, onde temos também no terceiro piso o nosso restaurante de Castro com a assinatura do chefe Miguel Castro Silva, um conceituado chefe português. E aqui o Ex Libris são só os cocktails de vinho do Porto. Com essa panorâmica, dá vontade de você saborear uma bebida refrescante. Eu diria um cocktail com um Porto Pink. Então, vamos lá. Anda comigo ver os aviões levantar voo, a rasgar as nuvens, rasgar o céu. Anda comigo ao Porto de Leixões ver os... Eu nunca imaginei de vir ver a cidade do Porto aqui deste lado em Gaia, num ambiente tão gostoso. Por favor. Obrigado. Eu fico contente. Não, você vai sentar aqui conosco, que nada. Porque você tem muito o que falar de como saborear uma bebida tão especial com uma paisagem dessa. Então, saborear é fácil. É tirar a tampinha e provar, né? Agora, o Porto Pink tem e teve desde o início uma história bastante peculiar, porque começou com um vinho que era difícil de encaixar no meio do vinho do Porto mais clássico, mas foi ganhando espaço e agora, no fundo, o espaço dele é exatamente este, é cocktails, estar aqui com sol, com calor, misturá-lo com gelo, com menta e, portanto, fazer tudo, virtualmente tudo o que for possível para elevar o vinho do Porto. Eu vou experimentar. Por que 2 canudos? 2 pessoas podem beber ao mesmo tempo? Um casal, seria isso? Dois porque é a regra da boa arte dos cocktails, sempre 2 palhinhas. 2 canudos. Divinal. Chama-se Pink Mojito. Em vez do mojito clássico, adicionamos o pink, mudamos um pouco as doses, não é? E ficamos com uma mistura muito mais fresca, mais doce também e muito mais agradável pelo equilíbrio que ela depois vai ter. E assim, a gente vai em busca de mais um ponto de destaque aqui no norte, na cidade do Porto, em Vila Nova de Gaia. Porque afinal, assim é Portugal. Na pistola, mas que amor há aqui, mulher, tu sabes o quanto eu te